Bom, então nós estamos no meio de uma história, não é verdade? Continuação. Então, o Buda estava naquela situação grave, querendo pacificar a Sangha, né? E a Sangha mandando ele ficar quieto. Então ele resolve contar uma outra história. Ele conta uma história de um rei poderoso que foi expandindo seus domínios e criou um grande império. E na fronteira desse império havia um pequeno reino de um rei muito justo e muito sábio. E aquele rei poderoso, já um imperador, resolveu invadir o reino pequeno. E esse rei desse reino pequeno, ele pensou, e como ele era sábio, não era teimoso, ele pensou, como que eu vou evitar muitas mortes, muitas dificuldades? Então ele resolveu facilitar tudo. Então ele se vestiu de uma pessoa comum, saiu do palácio com a esposa e desapareceu no meio do povo. E dessa maneira, antes ele deu a ordem para ninguém resistir, simplesmente permitir que o exército do imperador entrasse e dominasse tudo. Aí ele foi viver numa pequena cidade afastada da capital, e lá ele foi mantendo uma vida incógnita. Então isso foi andando até o ponto que a esposa dele teve um sonho. Então a esposa teve um sonho estranho, que eu nem vou contar para vocês, porque esse não é o ponto principal. Então ela teve um sonho estranho, e aí eles chamaram um sábio que pudesse interpretar isso. Então eles tinham um sábio que conhecia a ele, o rei, que era uma pessoa muito fiel, e esse sábio disse, olha, esse sonho significa que vai nascer um menino, que a sua esposa vai ter um filho, um menino, e esse menino vai recuperar o trono. Então a esposa de fato ficou grávida e nasceu um menino. E eles ficaram muito preocupados, o casal ficou muito preocupado que eles viessem a ser descobertos e o menino terminasse perdendo a vida também. Assim, ele mandou o menino para ser educado num outro lugar, para se manter afastado dessa situação. Aí de tanto em tanto eles se encontravam. Aí o menino cresceu, ficou um rapaz, e ocorre que o rei deposto, ele um dia foi cortar o cabelo numa barbearia, e lá ele encontrou um novo barbeiro. E esse barbeiro tinha sido o antigo barbeiro dele no palácio. E esse barbeiro reconheceu ele. Quando o barbeiro reconheceu, o barbeiro era também barbeiro do palácio. Assim, ele contou para os auxiliares do novo rei onde é que estava o rei antigo. E aí prenderam o rei sábio e a esposa. Eles prenderam numa situação, porque eu acho que essas histórias são muito exatas assim, né? Eles prenderam numa situação na qual o jovem vinha vindo e viu os pais sendo presos. E viu aquele tumulto todo, aquele movimento todo. Aí ele foi acompanhando. Ele foi acompanhando a sorte do pai e da mãe, junto com toda a população que ia junto. Aí eles levaram o casal para um campo, e o pai dizia para ele, né, eles estavam próximos, e o pai dizia como se fosse a esmo, assim, o ódio
não se dissolve com o ódio se dissolve pelo não ódio. Então dizia isso olhando para ele, mas ninguém adivinhava que era o pai dando uma instrução para o filho. E assim eles foram indo. Aí quando chegou no campo, eles foram matar o pai e a mãe. E o pai e a mãe, e o pai dizia: ódio não se dissolve com ódio, o ódio se dissolve pelo não ódio. Então ele repetiu isso muitas e muitas vezes naquela situação horrível. Aí mataram o pai, mataram a mãe, desmembraram eles todos, cortaram em pedaços, espalharam pelo campo. Aí foram embora. Então quando toda a população foi embora, veio a tarde, escureceu, o jovem voltou, tratou de, no final da luz do dia, ele recolheu tudo que pôde dos pedaços de pai e mãe. Vocês imaginem a dor, assim. Ele juntou aquilo tudo, armou uma pira, colocou aquela carne toda em cima da pilha e queimou. Então ele fez uma cerimônia funerária para os pais. Ele deu um final digno. O rei, ou seja, o imperador, quando viu se levantar uma coluna de fumaça no campo onde o rei e a rainha tinham sido mortos, ele se deu conta de que ele tinha inimigos. Tenho inimigos. Pessoas fiéis ao antigo rei recolheram e fizeram uma cerimônia funerária. O rapaz, por sua vez, se dirigiu ao palácio e pediu emprego, quer dizer, pediu para ficar e ser treinado e se transformar em auxiliar de treinador de elefantes. Então ele foi aceito pelo treinador de elefantes e ele começou a trabalhar junto com ele. E progrediu rápido. Ele tinha habilidade, ele era dócil, era inteligente, tinha qualidades e ele progrediu nisso. Então isso é o Buda contando para a Sangha, né? Para ver se a paisagem que ela mudava, assim. Aí ele foi contando isso e o rapaz, então ele conta que o rapaz foi progredindo. Aí houve um momento em que o rei foi até o treinador de elefantes para ver como é que andava o trabalho. Aí ele encontrou o jovem. Ele achou que o jovem era ótimo e convidou o jovem para ser auxiliar pessoal dele. Aí o jovem foi para dentro do palácio num cargo de confiança, assim, junto do rei. E com o tempo, pelo serviço do rapaz, ele se tornou muito próximo do rei. O rei passou a confiar nele como se fosse um filho do próprio rei. Se tornaram muito, muito próximos. Então, com isso, houve um dia que o rei saiu para caçar e o rapaz foi junto, naturalmente, sempre acompanhando o rei. E no meio dessa caçada, o rei se cansou e resolveu dormir, assim, no meio de uma tarde. Aí o rapaz ficou montando guarda, era ele e o rei. Aí o rei dormiu, ele pensou: é hoje. Hoje eu vou matar o rei. Aí ele puxa a espada e aparece o pai dele. Na mente dele aparece o pai dele dizendo: o ódio não se dissolve com ódio, o ódio se dissolve pelo não ódio. Aí ele guarda a espada de novo. Aí ele pensa: bom, mas essa é a oportunidade que eu tenho, não vou ter outra. Aí ele puxa novamente a espada e de novo aparece a imagem do pai e diz: o ódio não se dissolve com o ódio,
Quer dizer, isso, na verdade, o Buda estava fazendo essa longa história para poder dizer isso para a Sangha, né? O ódio não se dissolve com ódio, mas o ódio se dissolve com não ódio. Aí ele de novo guarda a espada. Mas aí ele pensa, bom, é hoje. Não vou mais perder tempo. Ele puxa a espada e de novo o pai aparece. O ódio não se dissolve com ódio, o ódio se dissolve pelo não ódio. Ele guarda de novo a espada. Nesse momento, o imperador se acorda sobressaltado. E diz, eu sonhei que você ia me matar. Aí ele puxa a espada e diz, eu sou filho do rei. Você matou meus pais. Aí o imperador diz, não me mate. Aí ele disse, meu pai disse, ódio não se dissolve com ódio, ódio se dissolve com não ódio. Aí ele guardou a espada de novo. Aí o rei agradeceu e disse que ia recompensá-lo. Aí eles voltam para o palácio, aí eles chamam os ministros e os guardas e perguntam para os ministros, se esse fosse o filho do antigo rei, o que nós faríamos com ele? Aí o rei, todos disseram, bom, eles divergiam em detalhes, né? Eles todos diziam assim, a gente mata, a gente desmembra, a gente enforca, a gente frita, né? Detalhes assim. Aí o rei disse, o ódio não se dissolve com ódio, o ódio se dissolve pelo não ódio. Então, de agora em diante, ele é meu filho. E aí ele restitui o reino para o rapaz. E essa é sempre uma parte que eu fico na dúvida, né? Os reis, de modo geral, concedem a filha para o outro casar, né? Isso pode ser uma coisa boa ou não, né? Nesse caso a gente também não sabe como é que foi, mas ele também concedeu a filha, eles casaram e ele ficou herdeiro do império todo. Então, aí o Buda diz para a Sangha, e o ódio não se dissolve pelo ódio, mas pelo não ódio, entenderam? Aí eles não tinham entendido nada ainda, então não adiantou aqui. Aí tem um método mais direto que o Buda utilizou. Vocês vão ver como é que o Buda resolve essa coisa, porque nessa o Buda ganha. Aí eles de novo insistiram. Os Budas praticam o Samadhi último. Então, abençoado, você se encarregue da sua parte, nós fazemos a nossa parte aqui. Aí o Buda, bom, não tem jeito. Aí, enquanto eles discutiam, o Buda se levanta, pega a sua tigela, bastão, o manto, pega os seus pertences e vai embora. Pega a estrada e vai andando. Vai em direção a Siravasti. Aí no dia seguinte, a Sangha vai pedir esmola, vai esmolar na cidade, vai pedir alimento na cidade, na aldeia próxima, e a aldeia toda já sabe que o Buda foi embora por uma não virtude da Sangha. Então ninguém dá comida para a Sangha. É uma situação grave. Aí eles aguentam alguns dias e mudam de paisagem. Aí eles se dão conta, assim, pelo estômago, né? Já que a coisa não entrou por aqui, entrou por aqui. Pelo estômago eles se dão conta que alguma coisa muito grave eles tinham feito. Aí se conta que um a um se dirige para Siravasti. Aí a Sangha de Siravasti, a Sangha próxima do Buda, pergunta, o que fazemos com eles? Eles parecem iguais a nós, mas não são. O que fazemos com eles? Aí o Buda diz, vocês recebam eles e está tudo explicado, não tem nada. E assim se dissolveu aquela briga. Esse foi o método. Então, quando o Buda volta
à casa do pai dele, vocês podem imaginar também, essa é uma outra história, assim, né? Se conta que ele, depois de atingir a iluminação, ele não voltou para casa. Situação grave, assim. Não voltou para casa. E o pai, aí foi passando o tempo, o pai sentiu que talvez a vida dele não fosse longa, então ele manda um emissário pedindo que o Buda venha visitá-lo. Esse emissário chega junto da sanga do Buda, faz 3 prostrações e sente a energia assim da sanga, né? Energia do Buda, energia da sanga. Ele resolve ficar bem quietinho, né? Pede refúgio na sanga e fica por lá, assim. Aí passa o tempo, o rei pensa, alguma coisa aconteceu com esse meu emissário. Aí manda outro. Ele diz, olha, você vá e volte. Então esse emissário foi até lá, fez 3 prostrações, viu o Buda, viu a sanga, tomou refúgio e ficou. Aí ele manda um outro que era muito próximo dele, muito fiel, já mais velho, assim. Por alguma razão os mais velhos são mais fiéis. Aí mandou esse servo do coração dele, olha, por favor, vai lá e dê esse recado para o Buda, para ele vir em casa, que eu vou morrer. E aí esse servo foi até lá, viu o Buda, viu a sanga, fez prostrações, tomou refúgio e ficou. Mas só que aí ele guardou na mente o recado que ele tinha que dar. Aí quando passou a estação das chuvas, veio a primavera, ele foi até o Buda e disse, agora os campos estão floridos e perfumados, a natureza está toda viçosa, volte, vá até a casa do seu pai não vai viver muito tempo mais. Aí o Buda se deu conta que aquele era o recado que vinha do pai e que esse era o convite. Aí ele disse, sim, eu vou. E aí ele foi caminhando, né? Aí quando chegou perto, os emissários foram adiante, avisaram o pai que ele ia chegar. Aí o pai preparou assim uma grande festa, imaginando que o Buda ia chegar no topo de um elefante, cercado de guardas, cavalos, né? com todas as honras. E o Buda chega praticamente sozinho e a pé. E aí o rei acha aquilo horrível para a reputação da linhagem. Agora, no dia seguinte, o pior aconteceu. Ou seja, o Buda, em vez de comer na casa do pai, o Buda vai mendigar na cidade. Aí quando ele volta, o pai diz, meu filho, nós temos comida em casa, como é que você vai mendigar? Aí ele diz, a tigela é a sustentação da sanga. Se não tiver a tigela, a sanga se dissolve. Então esse ensinamento é um ensinamento muito importante. E ele dá vários ensinamentos sobre a tigela. Sobre a importância, por exemplo, de quando mendigar igualmente para as pessoas ricas e pobres. Mendigar para aqueles que têm condições e para aqueles que também não têm condições. Então, para os seres que são miseráveis, a tigela tira eles da miséria. Porque a miséria é a paisagem da miséria. Então, quando nós fazemos um gesto de generosidade, a miséria cessa, porque cessa o nosso coração de miséria. Então, é muito importante nós percebermos que nós somos capazes de praticar generosidade. Então, o Buda, ele usava a tigela, né? A dignidade dele fazia a pessoa oferecer mesmo uma comida fora de condições, mas ele oferecia o que ele tinha. Porque o Buda tinha méritos. Então, se ele passava a tigela, ninguém deixava de oferecer alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele ensinava para os monges essa interdependência. Então, nós só podemos comer quando nós temos méritos.
Então todos os dias os monges tinham que passar por esse critério de qualidade, assim, ver se eles tinham mérito ou não tinham mérito. E nesse caso do conflito na sanga, eles perderam os méritos, eles perderam a comida. Então a tigela é um ponto importante assim na história do próprio Buda. Mas nós estamos num outro tema. Nosso tema não é tigela. Nosso tema é a questão das paisagens. Então nós estamos dentro dessa questão primeira que surgiu, que eu introduzi hoje, de como que nós usamos o tempo dentro da meditação. Então nós começamos hoje de manhã falando sobre o contraste entre a impermanência e o rio Ganges. Ou seja, entre o contraste entre aquilo que é mais estável e a nossa vida constantemente construindo fatores transitórios. Aí eu introduzi também a questão da meditação como o processo pelo qual nós avançamos em direção ao que é mais estável. Então nós tentamos, por exemplo, estabilizar o corpo, a energia, a mente. Eu falei como é necessário nós termos uma prática regular, que é o sentar na beira do rio Ganges. Então a gente rodopia na vida, senta de novo. E nós vamos sempre percebendo esse aspecto. Há algo estável, que tem a mesma face, e nós temos um tipo de perturbação, um tipo de ação que é cíclica. Ela surge e cessa, e nós de novo estamos na mesma margem do rio, iguais. Então como que nós fazemos para avançar verdadeiramente? Então essa prática regular, ela nos oferece essa oportunidade da gente de novo se defrontar com essa situação. Então, aí nós começamos a examinar essa prática. Aí nós vimos que há pessoas que podem praticar por um longo tempo, mas não avançam, porque a prática delas se resume a pensar sobre diferentes coisas, que eu estava brincando assim, que é como uma reunião de diretoria, a pessoa fica organizando a sua agenda. Depois nós vimos a prática enquanto disciplina. A gente viu que essa é uma prática importante, porém ela tem um limite. E aí nós introduzimos essa prática na qual há uma mudança de paisagem. Para a gente poder entender melhor essa mudança de paisagem, eu vou introduzir vários exemplos. Então nós estamos no meio de um desses exemplos, e esse último exemplo, a gente passou por aquele do irmão do Ananda, e agora nós estamos nesse exemplo que não funcionou direito. Então, agora nós deveríamos aprofundar sobre a questão da mudança de paisagem, e tem algumas perguntas que ficaram para trás justamente com esse ponto. Ou seja, como que nós podemos na nossa vida cotidiana mudar a paisagem e transformar as experiências que nós estamos vivendo e também ajudar outros seres a transformar a sua própria experiência. Então nós ficamos com esse ponto assim. Então, no que diz respeito à nossa própria prática, eu já tinha tocado um pouco nesse ponto ontem, lembrando que todos os Budas atingem a iluminação num lugar. Esse lugar é Vajrasana. Então, nós estamos conceituando dessa forma. Ou seja, todos nós temos a mesma liberdade natural. Porém, quando nós sentamos em algum lugar, aquela liberdade natural, ela fica impregnada da paisagem onde nós sentamos. Então a paisagem é um ponto realmente importante. Então se diz, todos os Budas atingem a iluminação no mesmo lugar, ou seja, na mesma paisagem. Essa paisagem é Bodhigaya ou Vajrasana. Essa é uma forma de nós
em vez de falarmos sobre a mente que atinge iluminação, nós falamos sobre o que essa mente vê. O que dá na mesma, porque o mundo e a mente que observa o mundo são inseparáveis. Então essa é uma outra linguagem, mas eu gosto dessa linguagem. A linguagem da paisagem, ela é mais operativa do que a linguagem da mente interna. A mente interna é fugidia, é difícil de nós localizarmos. As paisagens são mais fáceis. Também nós podemos dirigir a mente transformando as paisagens. E a gente pensa que aquilo eventualmente é o mundo externo. Então nós temos uma linguagem que funciona bem. Assim, nós podemos pensar novamente que a paisagem para a nossa meditação é uma paisagem. Aí eu vou descrever várias paisagens. Uma paisagem para a nossa meditação é assim: a gente senta para praticar a liberdade. Por exemplo, nós podíamos sentar para praticar a imobilidade. Mas se nós sentamos para praticar a imobilidade, o sentar se torna uma prisão. E a imobilidade se torna construída. Então, em vez de nós exercermos liberdade, nós exercemos um tipo de paralisia. Em vez de nós nos livrarmos da prisão, nós construímos uma prisão particular. Então, Sadhu Rinpoche, ele dizia, há 2 dezenas de meditações equivocadas que nos conduzem a renascimento em Sansara. Então nós podemos ficar em silêncio e estabilizar diferentes posições da mente, mas essa estabilização nos conduz à construção de um personagem estabilizado. E esse personagem estabilizado, ele na verdade é um ser aprisionado a esse processo. Na medida em que ele estabiliza verdadeiramente isso, ele constrói o karma, ou seja, ele constrói a experiência como se fosse um refúgio, mas é uma experiência construída. Aí quando ele morre, ele vai ter a tendência a renascer nessas experiências construídas. Aí ele renasce nos reinos dos deuses. Se a meditação dele é uma meditação onde o foco é o não pensar, o foco é a mente vazia, então ele termina por renascer no reino dos deuses sem forma. Então esse renascimento, ele nos conduz a uma situação de uma vida muito longa, porém uma vida que não tem propriamente a liberação. Nós não temos a liberação. Então, no Lankavatara Sutra, o Buda explica isso. Ele diz, quando nós praticamos essa estabilidade, eventualmente a gente diz, estou iluminado. Desde que nenhum mosquito pique. Ou seja, nós podemos sentir uma estabilidade, mas nós percebemos que quando a gente encerra o período da meditação, se levanta, o mundo ele é igual, talvez um pouco mais lento, mas apenas isso. O significado e os impulsos de responsividade, eles são iguais. Vocês vão perceber nitidamente, quando a nossa prática é construída, o que acontece? Se nós temos uma prática construída, nós construímos um javali. Então, na linguagem que a gente usa assim, o centro da roda da vida, o javali, o galo e a cobra. Ou seja, a nossa meditação tem ignorância, ela tem separatividade, tem dualidade. Nós nos construímos como aquele praticante.
Se nós nos construímos como aquele praticante, nós temos necessariamente desejo e apego. Então o galo está operando e o galo nos impõe um certo ritmo. Nós temos que fazer coisas para manter aquilo que nós aspiramos a partir da ignorância. Então nós estamos ativos, nós estamos sempre lutando contra alguma coisa. Então, de tanto em tanto, nós vamos perceber que a nossa linha de defesa, ela é ultrapassada. Ou seja, alguém fez ruído, alguém bateu na porta, o vizinho alguma coisa, aí nós vamos ver brotar cobra dentro de nós. Ou seja, brota raiva, brota medo. Brota a raiva e o medo conectados à ação que nós estamos fazendo, que era a meditação. Então vê se pode. Nós estamos meditando, aí brota a raiva porque alguém interrompeu a nossa meditação. Então isso pode acontecer. Aí nós sabemos perfeitamente que nós estamos como equilibristas, tentando sustentar algo artificial, algo construído, imaginando que aquilo é iluminação. Nossa conclusão final é que a iluminação não é possível nesse mundo. Terrível. E nós temos naturalmente o impulso do Sravaka, que é aquele que, chamado rinoceronte, aquele que vai praticar sozinho. Então a gente pensa, um dia eu vou para Petrópolis, eu vou para um lugar sereno, onde não haja perturbação. E aí nós vamos descobrir que esse lugar perfeito não existe, porque em Petrópolis tem mosquitos. A gente pensa, bom, eu vou para um lugar onde tem a neve, frio, não tem insetos. Aí nós vamos nos isolando mais e mais. Aí nós sentimos frio. A gente tem que ir para uma caverna. A gente entra na caverna e tem morcegos. E tem frio. E tem isolamento. E nós passamos fome. A gente diz, nossa, tudo que eu espero é a morte. Então nós achamos que para estabilizar essa nossa meditação, nós temos que ir nos isolando, porque todo contato perturba a nossa meditação. Essa é uma meditação construída. Vocês podem eventualmente fazer um retiro de uma semana e sair furiosos do retiro sem razão aparente. Eventualmente a gente tem a sensação de que gastou energia em vez de ganhar. Então esse é o sintoma da meditação dessa maneira, né? O próprio Sadhu Rinpoche, ele conta uma história dessas, que aconteceu com ele. Aí vocês já vão ver essa coisa. Então os grandes mestres são assim, né? Eles contam aquilo que ninguém gosta de contar das suas próprias vidas, né? Eles contam suas fraquezas, suas fragilidades. Então ele conta que uma vez ele estava viajando, ele era um jovem Rinpoche. Então viajando no Tibete, aí ele viu ao longe, assim, num relance, ele viu que vinha uma grande caravana de um grande Rinpoche. Aí ele pensou, pá, eu vou tomar um desvio para escapar de ter que encontrá-lo, porque senão vou ter que cumprimentá-lo, descer do cavalo, fazer prostrações, ouvir sugestões de prática. Eu não estou com vontade de fazer isso. Assim. Eu vou tomar um desvio. Assim. Agora, eu não sei se por casualidade ou porque o outro também tentou tomar um desvio. Os dois entraram no mesmo desvio, aí se encontraram. Aí o Rinpoche conta que aí ele, o que ia fazer? Né? Ele desceu do cavalo, fez prostrações, ofereceu kata, ofereceu presente. E aí o outro Rinpoche tocou na cabeça dele assim, e disse, estabilize a sua mente. Aí o Rinpoche, pá! Aquilo foi uma bênção, assim, foi um raio que entrou nele. Assim, né? Aí ele estabilizou. Assim. Aí ele foi até o cavalo, aí o atendente dele levou ele até o cavalo, ele subiu no cavalo. Aí o atendente olhou aquilo, achou meio estranho, assim, né? Mas ele não acionava o cavalo, ele pegou a rédea e puxou o Rinpoche. Aí foi viajando.
Aí chegava no lugar onde ele tinha que parar, o cavalo parava, poxa, seguia estabilizado. Aí o atendente tirava ele do cavalo, levava, sentava numa cadeira, ele estabilizava. E aquilo foi indo, né? Foi indo, assim. Até que ele chegou no destino final, chegou no mosteiro, que era o destino final. Assim. O cavalo parou, ele parou. Tirou de dentro, aí levou ele para uma sala, botou sentado. Aí o atendente disse, bom, ele foi dominado por um demônio. A leitura tibetana é sempre assim, os demônios estão por tudo. Então, algum demônio pegou o corpo dele. Ele foi falar com um dos lamas que vivia nesse mosteiro. Ele disse que era um lama que não tinha muito respeito. Assim. Vamos supor, o dia que o Raul Seixas fosse um monge, eu acho que ele deveria ser um monge assim, tipo.